E aí, pessoal, hoje a nossa missão é uma de detetive, viu? A gente vai desvendar um dos grandes segredos do Enem, a habilidade 21. Vamos juntos aprender a decifrar como os textos, o tempo todo, tentam nos convencer de alguma coisa. Bora começar a investigar essas pistas? Pensa rápido. O que um anúncio que aparece no celular e uma questão do Enem poderiam ter em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? À primeira vista não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a verdade é que os dois usam a mesmíssima arma secreta. E essa arma, claro, é a persuasão. Tanto aquela propaganda quanto muitos dos textos do Enem, eles não querem só passar uma informação. O objetivo é bem maior. Eles querem que a gente faça alguma coisa, que a gente mude um comportamento, uma atitude, aqui, no mundo real. É exatamente aqui que a nossa missão de detetive começa de verdade. A habilidade 21 do Enem testa exatamente isso, a nossa capacidade de perceber quais são as ferramentas, as palavras e as imagens que estão sendo usadas para nos influenciar. No fundo, é a habilidade de ser um leitor mais crítico, de sacar as intenções por trás do que a gente lê. E o conceito-chave por trás de tudo isso é o que a gente chama de função apelativa da linguagem. Repara só como a palavra ação está no centro de tudo. O foco não é o texto em si, mas quem está lendo. A mensagem é feita para ser um verdadeiro empurrãozinho, sabe? Para fazer com que, depois de ler, a pessoa se sinta motivada a agir, a comprar, a doar, a reciclar, enfim, a mudar um hábito. E aqui a diferença fica cristalina. Um texto informativo, tipo uma bula de remédio, é neutro. Ele só está ali para apresentar os fatos e pronto. Agora, o texto persuasivo, que é o nosso alvo aqui na H21, ele organiza esses mesmos fatos com uma intenção clara. A bula explica o que é o remédio. Já a campanha de saúde praticamente grita: tome o remédio. É a intenção por trás que muda absolutamente tudo. E como todo bom detetive, a gente precisa de um kit de ferramentas, né? Quais são as pistas que a gente tem que procurar para identificar essa tentativa de persuasão? Basicamente, as pistas se dividem em dois grandes grupos: os recursos verbais, ou seja, as palavras, e os não verbais, que são as imagens. As pistas verbais costumam ser as mais óbvias. Os verbos no imperativo são aquelas ordens diretas, né? Faça, doe, pense. O uso de você cria uma conversa, uma aproximação. E claro, adjetivos bem fortes, figuras de linguagem e até dados e estatísticas. Tudo isso serve para dar um peso emocional e uma cara de autoridade para a mensagem. Mas olha, as palavras quase nunca agem sozinhas. As pistas não verbais podem ser tão ou até mais poderosas. O vermelho pode criar um senso de urgência, o verde, uma conexão com a natureza, o tamanho da letra pode destacar uma informação. E uma imagem bem escolhida. Ela cria uma conexão emocional na hora, comunicando a ideia principal antes mesmo da gente ler uma única palavra. Bom, agora que a gente já montou nosso kit de ferramentas, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos analisar alguns arquivos de casos, questões no estilo do Enem, para ver na prática como as pistas verbais e não verbais trabalham juntas para construir a persuasão. Nosso primeiro caso é uma campanha de trânsito. Tenta visualizar a cena. Um cartaz com a imagem bem forte de um paciente na UTI e logo abaixo o texto diz: ele achou que usar capacete estragava o penteado. A combinação dessa imagem, que a gente imagina ser bem pesada, com esse texto super irônico, foi feita para causar um impacto imediato, um soco no estômago. Então, vamos aplicar nosso raciocínio de detetive. Primeiro, o visual. A imagem é chocante, as cores devem ser mais sóbrias, sérias, talvez com um texto em vermelho para dar alerta. Segundo, o objetivo. Tá na cara que é para convencer os motociclistas a usarem capacete. E terceiro, qual é a estratégia? É exatamente esse choque, esse contraste absurdo entre um motivo tão banal, o penteado, e uma consequência terrível, que é parar numa UTI. Com essa análise, a conclusão fica muito clara. A resposta certa descreve exatamente esse mecanismo. A estratégia não é usar dados, nem fazer uma piada. É a intimidação, construída nesse contraste brutal. O nosso passo a passo levou a gente direto para a essência da coisa. Vamos para o nosso segundo caso, agora uma campanha ambiental. A imagem aqui é muito poderosa e até meio surreal. Uma tartaruga marinha, só que o casco dela é feito de lixo plástico. Só a imagem já causa um desconforto enorme, né? E aí vem o texto, uma ordem direta para fechar a mensagem com chave de ouro. Aplicando a nossa análise de novo, o visual é uma montagem, uma manipulação digital feita para incomodar mesmo. Objetivo? Mudar nossos hábitos de consumo e descarte. E a estratégia é a combinação perfeita entre o choque da imagem e o comando direto do verbo no imperativo. Repense.
A emoção do visual se junta com a ordem do verbal. E a alternativa correta identifica exatamente essa parceria. A grande força da campanha está na união do elemento não verbal, que é a imagem, com o elemento verbal, que é o verbo repense. Juntos, eles entregam uma mensagem muito poderosa que busca uma mudança real de atitude. Deu para ver que existe um padrão, né? Mas como aplicar essa análise de um jeito rápido, na hora da prova, com o tempo correndo? Pois é, para isso existe uma dica de ouro, uma ferramenta mental que resume tudo isso que a gente viu. E a ferramenta é essa aqui, a régua da intencionalidade. Antes mesmo de olhar para as opções, a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que os autores deste texto querem que eu faça depois de ler isso? É para comprar alguma coisa? Para votar em alguém? Para mudar um hábito? Se a gente define claramente qual é a ação que o texto quer provocar, fica muito mais fácil identificar a alternativa que descreve a estratégia usada para chegar lá. A partir de agora, todo anúncio, toda campanha pode virar um novo caso para a nossa análise. A habilidade 21 não é só para o Enem, é para entender melhor o mundo à nossa volta. A questão que fica é: com essas ferramentas novas na mão, qual vai ser a próxima tentativa de persuasão que vai ficar óbvia para a gente? Fica aí a reflexão.